Mais um corte do Bopismo pra você e não custa nada você clicar, deixar o like e se inscrever no canal. Vai me ajudar pra caramba e eu conto com você. Obrigado, mestre. Vamos nessa. A gente sempre começa falando do passado, olhando no retrovisor, cara. Porque o Saramago tem uma frase que eu gosto muito que ele fala: nós somos a memória que temos. Então eu queria saber qual que é a sua primeira memória com o futebol na vida. Porque pra quem não sabe, o Capelani joga uma barbaridade. Ele joga muita bola. Você tá louco. Se você duvida, veja os lances que ele posta de vez em quando. Só que eu acerto também, né? Não, Que eu tudo não bem. ponho. Os gols and skills do Capelani são Isso. absurdos. Mas ele joga bola, quase foi profissional, né? Você jogou em vários, o caramba. Foi. Conta um pouco disso e eu queria saber a sua primeira memória com o futebol. A bola que você pegou, o jogo do Atlético que você se apaixonou pelo Furacão. Conta um pouco. Cara, lance é o seguinte, sobre futebol, desde moleque. Eu morava numa rua, né? Depois eu me mudei, mas eu morava numa rua que a gente jogava bola na rua. Não é que eu jogava no condomínio. Tinha um condomínio e tal, mas era uma quadrinha pequena. Aí depois juntamos uma rapaziada, começamos a jogar taco na rua. Pô, eu era doente por taco. Sensacional. Doente, pô. Eu jogava todo dia taco. E aí tinha uma banca do Gaúcho, lá perto de casa, que a gente não tinha dinheiro, era tudo dos Durango, né? Então às vezes pegava umas moedinhas, pegava uma moedinha da mãe, outra da tia, não sei o que, juntava lá. E aí o Gaúcho liberava pra gente 2 latinhas de coca, de refrigerante. A gente dividia aqui, tomava no gargalo, que naquela época ninguém ficava doente, né? Tomava um na boca do outro aqui e tal. Colocava água e depois brincava de taco. E aí um dia a gente falou: rapaziada, ao invés de jogar um taco aqui, vamos bater uma bola? Pô, vamos bater uma bola e tal. E aí começamos a jogar bola na rua, arrancava a tampão do dedo. Então, assim, a grande memória afetiva que eu tenho de futebol é essa. Que a gente, infelizmente, praticamente não vê mais também, né? Infelizmente, pela violência do país, aquela coisa toda. E futebol, velho, o primeiro estádio que eu fui foi no antigo Palestra Itália. Primeiro jogo, eu fui assistir um Palmeiras e Cruzeiro, meu pai me levou, meu pai é palmeirense, mas não é praticante. E aí meu pai, como nunca foi um torcedor fanático, nem minha mãe que é santista fanática, doente, ninguém se mata pro futebol lá em casa, gostam assim, pô, o Palmeiras perdeu, que pena, Santos ganhou, que legal, mas assim, perdeu, meu Deus, acabou minha vida, né? E aí o Palmeiras não ganhou, empatou. E aí meu pai me levou pra ver um Palmeiras e Fluminense. Palmeiras perdeu. Eu falei, pô, pai, esse time de verde é muito ruim. E os torcedores bravos, a turma do amendoim. Eu falei, não vou. Aí depois fui no Corinthians, com meu tio, pra ver o Corinthians do Pacaembu. Empatou. Eu falei, pô, esses caras estão brincando. Fui pra São Januário. Meu avô morava muitas vezes. Meu avô morou uma boa parte no Rio, veio pra São Paulo. Depois, quando ia pro Rio, eu também fui a primeira vez. Me levou pra ver Vasco e Friburguense. Se eu não tô equivocado, era Friburguense. Vasco empatou também. Eu falei, meu Deus, velho. Eu acho que eu sou muito pé frio, porque nenhum time. E assim, qualquer time naquele momento que vencesse o jogo, me arrisco a dizer que eu seria o torcedor. Nossa. Eu acredito que seja isso. E aí meu pai não me levou mais no estádio, a minha mãe também trabalhando que nem uma maluca, não conseguia me levar na vila. Cara, não frequentava tanto estádio. Quando eu era moleque, com 9 anos, a gente tem uma parte da família que mora em Curitiba. E aí nós fomos lá no aniversário. E a gente não fazia bate e volta no mesmo dia. Ia para lá, fazia o aniversário no sábado, domingo pegava, dormia por lá e voltava no domingo. E o carro do meu pai quebrou na estrada esse dia. Porque a Regis Bittencourt hoje tá melhor. Mas a época era conhecida como a Bem-vindo à Rodovia da Morte. Era assim que era chamada. Assim tinha até uma placa lá. Rodovia da Morte. Eu nunca vou esquecer quando eu era moleque. Depois a prefeitura tirava as coisas lá, mas os caras voltavam com a placa. Porque todo dia morria gente lá. Que era um lixo, né? E aí o amortecedor do carro do meu pai tinha uma Senic lá, toda velha e tal. Os 3 amortecedores quebraram. De 4, 3 quebraram. Então deixou o carro consertando no sábado e teve que pegar no domingo. Só que a concessionária estava fechada. Só que ele levou num cara que ia pegar, abrir uma exceção. E aí o que aconteceu? Eu não tinha nada para fazer, tinha que esperar o carro. Minha tia falou, pô, o Atlético vai jogar. Minha tia é doente pelo Atlético. Fui assistir o Atlético e temos 5. Fiquei. Na segunda-feira, no outro dia, eu fui com uma camisa do Atlético, só que eu não podia, que tinha que usar uniforme, só que eu levei na mochila. E aí eu comecei a falar que eu torcia pro time da Caveira. O time da Caveira, time da Caveira. A diretora do colégio ligou pra minha mãe. Falou que coisa fúnebre. O João Paulo tá falando aqui que torce pra Caveira. O que é isso? Minha mãe, não. É que ele tava ontem no estádio, que tinha umas caveiras passando, é o time da Caveira. Fiquei, cara. Continuei torcendo, entendeu? E aí, que história, em velho. 2001 foi campeão brasileiro. Eu estive lá no melhor jogo da minha vida, que foi a semifinal do Campeonato Brasileiro. O Atlético venceu de virada o Fluminense por 3-2 com o show do Alex Mineiro. Campeão brasileiro em cima do São Caetano na Anacleto Campanella. Fiquei torcedor do Atlético. Quantos anos você tinha nessa viagem que o Senic quebrou? Eu tinha 10 anos, cara. E 2001 você tinha quanto? Em 2001 eu tinha 11, né? 11, foi em seguida? Foi em seguida. Nossa, então você viu o Atlético ganhar e depois ser campeão brasileiro. Depois ser campeão brasileiro. E aí ficou. Aí as pessoas falam assim, não, você é São Paulino, você é corintiano, você é não sei o quê. Aí eu pego algumas fotos antigas minhas, que tem fotos antigas, eu tenho várias aqui, com cara de 14 anos, 16 anos, 18 anos, em Curitiba, com camisa do Atlético, no estádio, torcendo. E
os caras teimam em falar que eu sou corintiano, ou que eu sou palmeirense, ou que eu não sou não sei o quê. Que bom, que mostra pelo menos imparcialidade, né? Apesar da loucura muitas vezes, Mas né? te irrita isso? Você é acusado de não torcer pelo time que você torce, não? Cara, não me importo em nada, cara. Assim, o que eu tenho que saber é o quê? Eu sei a minha essência. Sim. Entendeu? É isso que me vale. Eu sei que a minha família, as pessoas que me conhecem, o meu ciclo de amigos, as pessoas sabem os meus valores, meus princípios, entendeu? E eu não mentiria. Mas aí eu falo, se eu fosse corintiano, qual o problema de falar que eu sou corintiano? Eu sei e respeito que muitos colegas de imprensa não se posicionam. Por quê? Porque tá muito maluco, qualquer coisa que você fala hoje aponta um dedo pra você. Mas se eu fosse corintiano, ou São Paulino, ou flamenguista, ou cruzeirense, não importa, eu falaria, eu me conheço, eu falaria sem problema algum. Sem problema algum. Isso é curioso, cara, porque você vê como tem umas coisas que parecem assim, uma bifurcação da vida ali, que assim, se o carro não quebra, talvez você não fosse... Talvez não. Isso é uma loucura. Teria voltado domingo pela manhã, provavelmente, porque são 5 horas de viagem e ia ficar em casa. Não, e se o Palmeiras ganha aquele primeiro jogo no Parque Antártico... Palmeirense. Certamente. Isso é uma loucura. Isso é incrível. É incrível, cara. São as coisas do futebol. Se meu pai fosse um torcedor fanático pelo Palmeiras... Muito provavelmente eu seria palmeirense. Sim. Porque eu viria o fanatismo dele, acompanharia os passos Sim. dele. Mas meu pai, cara, tem tanto mais o que fazer, que é trabalhar a vida inteira como eu trabalho até hoje, com quase 80 anos. A minha mãe é a mesma coisa, que a minha família nunca foi vidrada em futebol. O meu tio era mais com o Corinthians. Só que meu pai não queria que eu fosse corintiano. Meu pai, não, corintiano você não vai ser. Não, aqui na minha casa, não sei o que lá. E meu time levou no Pacaembu e o Corinthians empatou aquele jogo. E aí, quando eu voltei do estádio, ainda bem que o Corinthians não ganhou. Ainda bem, esse time é ruim, que não sei o que e tal. Então, foi isso, cara. São alguns percalços e acasos da vida que me levaram a torcer pro Atlético. E independentemente da situação de hoje, sou feliz torcendo pro Atlético. Claro, eu gosto. E ponto, é meu time de coração. Não, e pô, tem a coincidência do CAP, né, velho? CAP, Exato. Isso é surreal, né? Parece que foi feito pra combinado, ser, né? É. Que eu tava pensando também pra fazer o meu canal de YouTube, que assim, cara, aqui em São Paulo eu sou muito feliz trabalhando. Mas eu não vou mentir que como um apaixonado entusiasta do futebol e do meu time de coração, eu quero falar mais sobre o meu time de coração. Só que eu sei que o próprio Atlético não faz questão que falem dele. O que é péssimo pra todo mundo, pras marcas, pro torcedor, pra jogadores, posição de marca, tudo isso. E eu falei, cara, eu quero falar sobre o meu time de coração. Mas onde? Porque no jogo aberto não tem muito espaço. Na rádio é a mesma coisa. Em São Paulo, como um todo, no eixo Rio-São Paulo, BH e tal, você não vai ter. Eu vou criar um canal. O que eu posso fazer? O CAP, Capelanes, fala CAP de Capelanes, fala CAP, Atlético Paranaense. É muito bom. Mas eu falo CAP, aí eu fiz. Não, é muito bom. Isso. E aí parece assim, é ovo e galinha. Será que foi falar CAP? É muito bom, cara. É uma coincidência. É uma coincidência. É uma coincidência mesmo.